Olá pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Luiz Raoni e primeiramente eu gostaria de dar boas-vindas ao nosso canal, né? Com o nosso objetivo que espero que eu consiga, né? Passar para vocês um método simples e prático e o objetivo maior que nós consigamos, né? Aprender a tocar violão, tá? Esse instrumentozinho aqui simples e complexo. Bom, primeiramente eu gostaria de falar com vocês sobre a minha história, tá? Tenho quase 20 anos aí na noite, tocando violão, cantando, né? Bares, restaurantes, festas, né? Ou seja, procuramos estar em quase todos os lugares, eventos particulares, né? Eu já toco hoje mais sozinho devido a dificuldade mesmo, né, financeira dos bares, né, em pagar os músicos. Então hoje é muito complicado você ter uma banda, 2, 3 pessoas tocando, né, e o cachê geralmente não é lá aquela coisa, né, para pagar todos esses músicos. Pois bem, vários desafios e limites eu já tive que passar por eles. E é isso que eu gostaria hoje de mostrar para vocês, essa questão da superação de limites, né? Ultrapassar obstáculos. Porque este instrumento, o violão, a cada passo que vai ficando mais fácil, novos passos vão ficando também mais complicados. E como sair dessas novas complicações? A música é assim, a música ela é infinita, né? E eu já tive vários problemas com o violão propriamente dito, né? No primeiro momento, afinação, como afinar violão, como tocar mesmo a mão direita sincronizando com a mão esquerda, e depois que foi ficando fácil a mão direita e a mão esquerda, o quão difícil era cantar, né? Porque cantar você tem uma outra métrica, tocando aqui, cantar, identificando notas. E fui passando várias limitações. E o objetivo, né, desse método prático é tentar passar para vocês, de uma forma mais simples e prática, a superação dessas limitações. Ok? Mas antes eu gostaria de falar uma coisa para vocês. Vocês realmente estão dispostos a aprender a tocar violão? Vocês realmente querem tocar violão? Por que eu falo isso, pessoal? Porque tocar violão requer persistência. Persistência, né? A gente tem que planejar, pelo menos quem está iniciando, separar um horário, se possível, todos os dias, para que possamos treinar. Porque se não há treino, infelizmente não há desenvolvimento, ok? Então, assim, a primeira dica que eu posso dar para vocês é: vocês estão dispostos a aprender a tocar violão? Vocês realmente querem tocar violão? Essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês. A segunda pergunta é: se sim, separe um tempo para vocês. Ah, mas eu sou casado, eu trabalho muito, eu tenho um filho, eu não tenho horário, eu não tenho tempo. Bom, pessoal, todo mundo, se for olhar, passa por isso. Eu também, né, filhos, casamento e tudo mais, mas nós temos que ter objetivos na vida. Então, que seja 20 minutos, 30 minutos por dia, pegar no violão. Quando eu comecei a tocar violão, eu dormia com o violão, eu acordava, eu colocava a mão no violão. Antes de ir para a escola, na época eu tinha 13 para 14 anos, eu tocava violão. Antes de dormir, eu pegava o violão para dar alguns dedilhados. Ou seja, o tempo todo que eu tinha, eu pegava o violão e treinava, né? Dentro das minhas condições e dentro das minhas limitações que eu ia tendo em cada etapa de aprendizagem. E é isso que vocês têm que, hoje, a gente iniciando esse método, vocês têm que ter em mente. A primeira coisa para se tocar o violão é a persistência, e a segunda coisa
ter um horário de estudo, de prática. Porque se não houver prática, não há desenvolvimento. E aí as coisas não são ultrapassadas, os limites não são ultrapassados, e as pessoas, elas vão deixando o violão de lado, né? E eu conheço vários casos de pessoas que até começaram a passar pela primeira etapa do violão, mas depois desistiram no meio do caminho. Violão é isso, o violão não é treino, a música é exercício. Eu acho que toda a nossa vida, tudo que nós fazemos é exercício, é o dia a dia. E violão é a mesma coisa, ok? É um método que eu vou tentar passar para vocês simples e prático, mas se não houver a persistência, se não houver o tempo, 20 minutos, 30 minutos, enfim, 50 minutos, ou seja, quanto maior o sacrifício, mais rápido vem a bonança. Ok? Não adianta, né? É uma regra clara, na nossa vida tudo tem um certo sacrifício. E hoje, iniciando esse método que eu estou extremamente feliz, vai ser uma coisa um pouco mais conversada, vai ser uma coisa um pouco mais dialogada. Por quê? Para vocês me conhecerem. E eu precisava de falar isso. Não basta eu simplesmente chegar aqui para vocês e falar: gente, hoje nós vamos aprender esse dedilhado, esse acorde, vamos aprender essa música. Ou ficar falando de notas. Não adianta. Adianta, mas é complicado, porque, volto a falar repetitivamente, se não houver a persistência, se não houver o exercício diário, de nada vai adiantar. Pode ser o melhor método do mundo, se não houver prática, se não tiver determinação, não desenvolve. Então isso é muito sério, tá? E para que a gente possa dar seguimento no método daqui para frente, é necessário esse exercício, é necessário essa perseverança, ok? E já falo de antemão, dificuldades virão, mas no vídeo aí, nos comentários aqui embaixo, eu gostaria muito que vocês, durante as suas etapas de aprendizagem, relatassem. Luiz, eu estou tendo essa dificuldade. Luiz, está difícil. Luiz, meus dedos estão doendo. Luiz, eu não consigo fazer determinado acorde. Luiz, está complicado. Seria muito bom a gente estreitar esse laço. E eu me coloco à disposição a vocês. Não adianta apenas um vídeo se não houver exercício. Agora, nessa primeira etapa, nesse início básico, tá? Vai haver mais dificuldades do que desenvolvimento. É normal, tá? E temos que buscar superá-las. E eu vou estar a todo tempo. Deixe os comentários ou envie um e-mail para que, falando quais são os problemas e as suas limitações, porque isso é importante. E é neste momento que eu vou estar junto com vocês. Tá? O vídeo, apenas o vídeo que nós estamos fazendo, essa videoaula, ela dá dicas, ela dá ideias, ela dá instruções, mas a prática tem que ser de vocês. Tá? Então, eis o momento que eu estou falando, eu estou gostando, eu preferi utilizar neste método esse primeiro contato nosso para explicar bem isso para vocês, para que isso fique bem entendido. Pode ser um pouquinho maçante, que todo mundo hoje em dia quer as coisas para ontem, né? Ah, eu quero emagrecer, ela pá, tô magro, não é isso? Ah, eu quero ter dinheiro, tô rico. Mas as pessoas tendem ao meio do caminho para emagrecer, requer esforço, requer doutrina, requer sacrifício. Em tudo na vida é assim que funciona. E a minha ideia e a minha proposta é que vocês relatem as suas dificuldades com o violão, porque eu tive as minhas. E imaginem só, eu, novo, jovem, a minha ideia com o violão era, bom, vou jogar aberto com vocês. Deus não me deu o dom da beleza,
Olha aí que coisa linda, né? Mas ainda bem que Deus me deu o dom da arte. Então, eu queria, no início da minha aprendizagem do violão, tocar violão, aprender a tocar violão nas rodinhas de amigos. Conquistar aquela gatinha, tentar tocar aquela determinada música, sempre. Você está num sítio, você está numa rodinha de amigos ali, tá rolando uma musiquinha, quem toca violão acaba que ele consegue concentrar as pessoas, os amigos e, obviamente, aquela gatinha, que, né, aquela coisa tal, e vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Né? Então, eu queria, basicamente, no início, era isso com o violão. Né? Tocar as modinhas da época, e quanta época, né? Isso foi década de 90, início de 90, ali, meados de 94, 93, por aí. Né? Então eu queria era isso. O meu objetivo com o violão não era ser músico, era tocar em rodinhas, para reunir o pessoal e tentar impressionar aquela gatinha. E você acha que isso deu certo? Não. Não deu. Mas deu também, não deu 100%. Mas eu confesso a vocês que eu me dei bem com o violão. Eu me dei bem. Não foi 100%, não era aquilo tudo que eu imaginava, mas foi bacana, foi legal. Então esse era meu propósito. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Tem pessoas que estão vendo esse vídeo que querem se tornar músicos. Tem pessoas que estão vendo esse vídeo que têm o mesmo objetivo que eu tive quando eu comecei. Apenas tocar um violão em rodinha de amigos. Conquistar amigos, enfim, gatinhas e... essas situações. Isso também é muito importante, tá? E eu queria dizer também, pedir paciência para aquelas pessoas que já estão um nível um pouquinho mais avançado, um pouco de paciência, porque o que nós vamos começar a falar é bem do básico mesmo. Porque acredito eu que a maior parte das pessoas que vão estar vendo esse vídeo tem um sonho de tocar violão, tem uma vontade de tocar violão. E como eu, na época, eu aos 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu não tinha dinheiro. Então eu ganhei um violão, na época um tonante, mas foi um violão que durou bem e foi essencial para mim. Que inclusive mais para frente vamos ter vários vídeos falando do tipo de violão, melhor violão para aquele determinado tipo de violão, mas isso é mais para frente. Agora não é o nosso assunto. Então eu ganhei um violão dos meus pais e eu tinha 3 situações básicas. 3. Primeira é que eu precisava, para eu vencer na música, eu precisava ou de um professor de violão, ou eu precisava, antigamente não tinha internet, essa facilidade que eu estou tendo de passar para vocês, era métodos, livros, coisas mais densas, um linguajar mais tenro, sabe? Um linguajar mais pesado, ou tentar conversar com amigos que tocavam. Mas o problema era que, vamos lá, para eu ter uma aula de violão com um bom professor, custava dinheiro. Não tinha. Essa hipótese eliminada. Não sei se com vocês, com a maioria de vocês também é essa mesma situação. A segunda hipótese, há amigos, vou tentar ver com amigos músicos e tentar ver, passar conhecimentos e passar como é que faz isso, como é que faz aquilo, também caiu por terra, porque eu não tinha amigos músicos. Simples assim. Eu estava apenas começando a tocar violão e queria uma rodinha. Diferente de hoje, que tenho vastos amigos músicos que eu troco sim informações com eles. E são informações mais valiosas do que muitos métodos. É como se encurtasse o caminho, né? E o que sobrou para mim foi tentar ler. E tentar entender, e muitas das vezes métodos complicados. Pelo menos para mim, a linguagem era complicada e eu passei apertos com essas dificuldades. Mas a vontade de tocar violão era maior. Então era todo dia encostando o dedo no violão, né? Passando como todo mundo passa, até você conseguir fazer uma coordenação motora de trocar acordes, de dedilhar ou de bater. Depois que você passa por essa etapa, a tão detonada pestana, essa é osso. Passar por isso é difícil.
Enfim, a gente vai construindo um caminho. E eu estou contando, eu estou achando essencial contar para vocês a minha história. Eu creio que muitos de vocês vão se identificar com essa história. E é bom vocês entenderem o que universo estamos e o que eu estou falando. Porque há próximos vídeos, que a ideia é de toda semana eu estar lançando vídeos consecutivos sobre as nossas aulas. Por que toda semana? Para que vocês tenham tempo para treinar, tempo para exercitar, tempo para mandar um e-mail, mandar um comentário. Luiz, Raoni, eu estou agarrado, pô, bicho, eu não estou saindo dessa etapa, está complicado, como é que eu posso fazer? Porque o violão é uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que é natural, elas desenvolvem mais do que as outras. Por que desenvolvem? Dom faz parte. Mas não só dom, é treino. Tem pessoas que vão treinar 15 minutos, é o tempo que tem, joia. Tem pessoas que vão treinar 30 minutos, é o tempo que tem, joia. Tem pessoas que podem, com esse método, ficar 2 horas exercitando, joia. Ou seja, essa pessoa que está com 2 horas por dia, obviamente a tendência, a probabilidade dela desenvolver mais do que outras é gigantesca. Então, as dúvidas e as limitações, elas vão acontecer para todos em momentos diferentes. E eu estou aqui para tentar resolver isso com vocês. Esse é o objetivo da nossa primeira aula. É esse bate-papo, é essa aproximação, tá? E de antemão, antes de eu começar a falar do violão, que é um objetivo nosso da primeira aula, eu gostaria que vocês... Luiz, eu quero aprender determinada música. Inscrevam no canal, mandem e-mails, porque vocês vão me ajudar no método. Eu quero aprender a tocar determinada música. Luiz, eu quero mais... conte para mim, relate para mim o que vocês querem com o violão. Eu quero me tornar um músico profissional, Luiz. Raoni, eu quero, igual você disse, tocar para rodinha de pessoas. É porque quanto mais eu conhecer vocês, melhor e mais justo ajustado será o método, tá? Em vez de eu ficar mecanicamente aqui falando, façam isso, olhem isso, como é que é isso, vamos fazer isso. Não, eu quero uma coisa mais intimista. Esta é a proposta. E eu vou me disponibilizar do tempo necessário para vocês também. Eu sei, apesar de eu tocar, eu terei minhas coisas, mas esse é o objetivo. Eu estou muito feliz por hoje. Isso, a gente está buscando essa situação aí. Então, pessoal, é isso que eu gostaria com você. Você que está vendo esse vídeo, se conhece alguém que tem um sonho de tocar violão, compartilhe. Fala para ele, cara, se inscreva lá, o Raoni é tranquilo, o Raoni vai te ajudar. E vou mesmo, tá ok? É um compromisso que eu estou tendo com vocês. Só se vocês não quiserem, porque eu não posso sair daqui, passar por dentro da câmera e tocar violão para vocês. Não posso fazer isso, né? Nós temos uma certa limitação. Pois bem, é isso que eu gostaria. Eu não vou ficar me delongando muito mais, vai ficar uma coisa chata. E esse não é o propósito. A gente quer praticidade, simplicidade e objetivo. Mas não é imprescindível a gente começar a aprender o violão sem antes passar por isso, contar histórias, dificuldades, como que superamos as limitações. Isso é uma aprendizagem maior do que todos. Tá ok, pessoal? É isso. E se inscrevam lá e comentem comigo tipos de música que vocês gostariam. Tá aí. Não está na minha pauta, não está aí no meu roteiro, mas comentem agora com essa primeira aula. Luiz, eu queria aprender determinado tipo de música. Coloque o desejo de vocês. E eu vou estar sempre comentando no início de todo método. Eu vou falar, olha pessoal, maior número de pessoas estão com desejo mais de aprender a tocar determinada de música, até para eu escolher as músicas para que nós possamos aprender o violão, porque nós vamos fazer esse dueto, tocando e aprendendo ao mesmo tempo. Por isso é um curso simples e prático.
A ideia é que a gente toque uma música e com essa música nós vamos aprendendo um pouquinho da parte chata da música, que é a teoria, mas afinal, o nosso foco maior é que vocês aprendam música neste momento, a tocar. Com o tempo, vocês vão começando, como eu queria apenas tocar músicas, eu não queria saber de entender nada, bolifas de música, eu queria tocar e me dar bem nas rodinhas. Com o tempo, esse primeiro desejo foi sendo superado e eu fui querendo me tornar ser músico. Então isso vai acontecer com muitos de vocês, mas eu preciso que vocês me ajudem também. Coloque nos comentários, faça qual o desejo de vocês, o que vocês esperam desse método, o que vocês estão buscando. E, mais uma vez, me desculpem aqueles que estão um pouquinho mais avançados, para a gente começar do zero. Mas mesmo você que já tem uma noção de violão, já arranha algumas músicas, coloque no comentário também, que vamos tentar adequar uma coisa bacana para todos, ok? Fechado? Bom, pessoal, resolvemos então, estamos de acordo? Beleza. Antes de qualquer coisa, já iniciando o nosso curso, vocês têm que saber, eu imagino já que nós estamos conversando nessa aula, o que é um violão, o que forma um violão, o que acontece com o violão, como é que é isso, como é que é essa história de chegar e tocar, como é que é isso, o que é feito um violão, e o mais importante que eu quero passar para vocês, eu já tive dores tocando violão. Já tive dores. Dores porque debruçando, o tempo tocando, então coluna, braço cansa pra caramba. Mas eu fui descobrindo que a forma como eu pegava no violão era que fazia, era o que culminava nas dores. Era a consequência das dores. Então eu já vou passar isso para vocês. Não é necessário. Eu vou passar para vocês o que é dito de violão clássico, só a posição. Nós temos duas posições básicas para tocar. Mas o principal que eu quero mostrar para vocês é que façam do violão um companheiro, uma extensão do seu corpo e não um obstáculo para você. Tem pessoas, por exemplo, que tocam violão assim, ó, no início, fazendo assim, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, violão quase deitado. Fazendo... Quando você está desse jeito, sua mão está torta, seu braço está tensionando aqui por fora. Isso vocês vão sentir que com o tempo vai dando até quase com uma cãibra. Você fica torto, né? E outras coisas mais vêm acontecendo com essa questão da posição do violão. O correto, né, que nas minhas leituras e na vida, é que essa parte do violão que chama palheta, e aqui são as cravelhas, onde a gente afina as tarraxas ou cravelhas, e aqui é a palheta. Essa parte aqui, o ideal é que ela fique, não precisa de ser assim, pessoal. O ideal é que ela fique mais ou menos na altura da sua cabeça. O violão ele vai ficar mais ou menos inclinado assim. Por quê? Porque a sua pegada aqui tem acordes, isso é tão importante, porque tem acordes que vocês não conseguem, vocês vão entender o que eu estou falando. Eu não consigo fazer um acorde, uma pestana ou um acorde mais aberto. Por que você não consegue? Se o violão estiver torto e para baixo, você vai penar para fazer esse acorde. Com o violão numa posição melhor, ele sai natural. Ele sai bem mais natural. Tá vendo? E isso, por daí a importância do dedo. Tem gente que toca com a mão, o dedão aqui. Com o dedão aqui, você não tem espaço aqui embaixo. Então, você precisa desse espaço para fazer acordes. Ou seja, o ideal é que o dedão, essa parte do dedão aqui, fique num braço para que você possa movimentar, tá vendo? Por isso que não antigamente, os antigos, né, meus avós, né, nossos pais e avós, eles sempre tocavam assim, era aquele estilo de boêmio, seresteiro. Mas, e hoje em dia as pessoas tocam com violão apoiado. Perfeito, não tem problema, ok? O que importa é o bom som. Eu estou mostrando para vocês que vai ter momentos que, dependendo da forma como que vocês estão fazendo exercício ou tocando, ou vai gerar mais dores,
ou vocês não vão conseguir fazer determinados acordes, ok? Isso, para que facilite, não é à toa que você vai ver o violão mais ou menos nesse ângulo, quase de 45 graus. É, quase isso. E o dedão, lembre-se do dedão, sempre imóvel, porque te dá facilidade. A mão, ela tem que movimentar. É o que eu falo para vocês. O violão tem que ser uma extensão do nosso corpo e não um obstáculo para a gente. Esse parece uma coisa boba, o que eu estou falando para vocês. Mas acreditem, não é à toa que meus 20 anos de experiência eu já tive problemas de forma de tocar violão de forma errada. De tentar fazer alguns acordes, tentar fazer algumas músicas e não conseguir aquele acorde. Aí eu parava, pulava aquele acorde, ou então desistia da música, até que um dia um amigo meu falou, cara, mas é claro que você não vai conseguir, seu violão tá torto, você tá todo tenso tocando violão. Solte, faça o violão ficar uma parte de você. Esse fundo aqui, deixa eu arredar um pouquinho para cá. Apoiem o braço, tá vendo, pessoal? Apoiem o braço. Põe o violão mais inclinado, olha como é que tá o meu violão, olha aqui. Quando o violão está assim, ele sai mais fácil. O violão ele tem que se tornar parte do corpo e não um obstáculo ao corpo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ó, estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então é o seguinte, é que eu estou querendo mostrar para vocês é isso, hoje. Imponham isso na cabeça de vocês, já que estamos aprendendo, vamos aprender da maneira mais tranquila e mais... Tudo que eu estou falando para vocês, eu não estou falando, não é a minha intenção aqui dar aula de violão clássico, nada disso. Não é minha intenção aqui, nenhuma outra. O que eu simplesmente estou querendo passar para vocês, prática e simplicidade. E hoje vocês não vão perceber isso. Algumas pessoas já sabem que eu estou falando a dificuldade de executar com o violão torto. Principalmente quando nós estamos aprendendo, você quer deitar o violão assim para ver os dedos, ó. Aí depois você vai ver a dificuldade que isso, você vai acostumar a tocar desse jeito. Porque quando o violão tá assim, você não vê as cordas direito. Então a gente tende no início virar o violão, tá vendo aqui, ó? Virar, pra gente enxergar as cordas e os dedos. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Mas esse jeito que nós estamos aqui vai facilitar para vocês. Depois, vamos fazer um trato. Pense no violão em 45 graus, mais ou menos. A mão, o braço apoiado aqui, ok? Mão leve. O dedo não em cima e nem muito embaixo, porque senão não tem jeito. Mais ou menos aqui no meio. Você vai navegar, o dedo ele desliza. O dedo ele faz isso, ele desliza. Tá vendo? Ele tem que ter mobilidade, ele tem que deslizar. Comecem a fazendo isso. Depois, cada um, com o tempo, depois que vocês já estiverem mais avançados, cada um vai ter a sua própria forma de tocar. Não existe uma forma única de tocar violão. Tem guitarrista que toca com a guitarra lá embaixo. Tem gente que toca com o violão aqui em cima. Cada um tem o seu jeito, a sua forma de tocar. Eu assimilo isso como se fosse aprender a dirigir um carro. No início, o sinal de escola aprende aquela maneira toda mecânica e corretinha de aprender a dirigir. Para quê? Para tirar a carteira, correto? Depois, com o tempo que você já vai adaptando com o carro, cada um tem a sua forma de dirigir. O violão ou qualquer outro instrumento é a mesma coisa. É isso que eu quero mostrar para vocês, ok, pessoal? Então, lembre-se disso. A partir de hoje, já estamos começando o nosso curso, por mais teórico e bate-papo que nós estamos tendo, lembre-se disso. A posição do violão, ok? Mais ou menos na altura da cabeça, pelo menos no início, pessoal. Depois vocês vão criando a sua própria intimidade com o instrumento. Esse início já é um pouco doloroso, porque vocês já vão ver que os dedos, as pontas dos dedos, vão dar bolhas, vão dar calinhos até acostumar. Vai dar um pouquinho de dor, a gente fica muito preso, tenso no violão. O início é assim mesmo, tá? E se já é um pouco tenso e ainda com o violão em posição errada, aí vai ficar ainda mais difícil de vocês conseguirem treinar, ok?
Então, uma dica boba, muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo já sabem disso, mas aquelas que estão iniciando do zero não têm essa noção. Pense nisso. Abrace o violão, ele tem que ser a extensão do seu corpo, ok? E o dedo leve, não em cima e nem embaixo demais. Deixa ele navegar aqui atrás. Ok, pessoal? Bom, basicamente é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Vamos ter um curso simples, um curso prático. A tendência nossa, eu imagino que dentro aí de algumas pessoas em menos de um mês, em um mês eu estou querendo dizer 4 aulas, que é por semana. E eu quero dividir esse curso como básico, depois teremos cursos intermediários, enfim, nós vamos subindo, ok? Não adianta eu ficar jogando um monte de conteúdo para vocês e vocês não assimilarem isso, informação demais dá problema. Então é uma limitação para mim também a elaboração desse método, porque a gente fica com vontade de falar tudo para vocês aprenderem tudo, mas se a gente fala tudo, há desaprendizagem, tá? Então, toda semana, eu imagino que toda segunda-feira ou terça-feira, já na próxima segunda, na próxima terça-feira, eu já vou estar iniciando de forma prática a nossa aula, tá ok? Já vamos começar a entender os primeiros acordes, os acordes naturais, tá? E depois eu vou explicar melhor para vocês, ok? E vocês vão ver que com apenas 2 acordes, nós já vamos tocar música, tá? Mas, para a gente fechar hoje, primeiramente eu gostaria de agradecer, sensacional, a todos vocês que, se Deus quiser, inscrevam-se no canal, estamos juntos, né? Comentem, compartilhem, ok? Se o que eu falei hoje foi legal, dê um like, compartilhe. Pô, Luiz, gostei do que você falou e é verdade. Não, Luiz, poxa, podia ser melhor tal, mas esse primeiro bate-papo nosso é isso, é um esclarecimento e uma proximidade que nós estamos tendo, ok? Então, só para lembrar, cuidado com o braço do violão, a posição do violão e o dedo, ok? É isso que eu queria dizer para vocês familiarizarem com o violão. Afinação, tudo isso nós vamos dando essas dicas para vocês, tá? Hoje em dia é fácil afinar, porque já temos os aparelhos eletrônicos, antigamente era no ouvido, né? E na técnica. Então é isso. Se vocês gostarem do nosso bate-papo, curtam, comente, por favor. É muito importante o comentário de vocês. Dê um like, compartilhem esse vídeo para os amigos que você conhece, que querem aprender a tocar violão, seja de que nível tiver, né? É recíproco. Quero trabalhar junto com vocês, mas eu preciso de vocês também. Eu não tenho como adivinhar. Vou fazer isso, vou fazer isso. Às vezes o que eu estou querendo fazer pode ser um caminho não tão certo e correto e prático e simples. Então temos que ter essa interação. Tá ok, pessoal? Muito obrigado mesmo por estar aí investindo esse tempo de vocês aí que querem aprender a tocar violão, tá? Comigo. Sensacional, sensacional mesmo. Parabéns para vocês. E lembre-se, persistência, exercício, ok? Porque senão não vamos para frente, tá ok? Quanto mais exercício, quanto mais persistência vocês tiverem, eu garanto a vocês, mais rápido vocês vão estar nas rodinhas tocando ou ser músico, se é a finalidade de algum de vocês, tá? É garantia minha. Ok? A próxima aula já vamos começar a lidar com acordes naturais. E tá aí. Mandem o tipo de música que vocês gostariam já de aprender, que quem sabe eu já vou ver. Na hora que vocês mandarem para mim, eu vou fazer uma pesquisa dessa música durante a semana. Vou ver se ela é mais fácil de execução, porque não adianta vocês quererem uma música e ela ser complicada de execução. Então nós vamos aprender dessa forma. No próximo vídeo, mandem por gentileza, durante essa semana, músicas que vocês gostariam de aprender a tocar, independente do estilo que for. Cuidado com músicas complicadas, porque se forem muito complicadas, eu não posso passar para pessoas que estão começando. Mas tem várias e várias músicas aí simples que a gente possa aprender a tocar.
Então, relate aí, gostou, ok, e por favor, encaminhem pra gente a música que vocês querem que a gente já comece a aprender na próxima segunda ou terça-feira. Mandando para mim antes, lembre-se, mandando antes nos comentários, no e-mail, mande e vou já analisar para que no próximo vídeo eu já vou falar para vocês o porquê que eu escolhi, dentre várias músicas, o porquê que eu escolhi essa música e vou explicar o porquê que eu escolhi e nós já vamos começar a aprender a tocar violão com a música de vocês. Vou dar dicas sensacionais e todo mundo que está inscrito no canal, que está vendo esse vídeo, que está compartilhando, que está dando like e se inscrevendo, para todas aquelas pessoas que estão se inscrevendo, eu imagino que essa parte básica nossa dure no máximo 4, 5 aulas, que eu estou acabando de formatar ainda. 4, 5 aulas, estou falando de 4 a no máximo 5 semanas. Vocês já vão estar tocando, pelo menos, dependendo de vocês, não só de mim, pelo menos 2 músicas, ou mais, eu não sei, aí vai depender de você também, ok? Então esse primeiro módulo nosso, de 4 a 5 aulas de método básico, nós já vamos estar tocando, ok? E vou dar muitas dicas. Se vocês tiverem qualquer dúvida, tipo de violão comprar, tipo de corda, qual violão, meu violão é de aço, meu violão é de nylon, mande, que dependendo das dúvidas de vocês, eu farei um vídeo para explicar, porque a dúvida de vocês é a dúvida de muita gente. Ok, pessoal? Muito obrigado, valeu, Luiz Raoni junto com vocês, e estamos juntos para a próxima. Posso contar com vocês? É isso daí. Fiquem com Deus e tamo junto e até segunda ou terça-feira. Não esqueçam das dicas que eu passei hoje e não esqueçam de mandar nos comentários ou por e-mail a música que vocês já querem aprender a tocar, ok? Obrigado, tamo junto e fiquem com Deus.